Muita gente deve estar se perguntando por que Taiwan se Warren Buffett prefere Japão. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, queremos dizer o propósito do nosso canal, né? O propósito do nosso canal é levar informação, levar luz onde há trevas, porque nós percebemos muita coisa errada nessa refrega internacional que está acontecendo entre China e Estados Unidos. Mas vamos lá, vamos começar pelos Estados Unidos. Problemas sérios. Alguns dizem que endividamento não é um problema sério. Realmente, o endividamento de um Estado pode levar a desenvolvimento da economia e pode ser muito bom. Contanto que esse endividamento, ou seja, o dinheiro oriundo desse endividamento, seja utilizado de forma responsável e inteligente. E não é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, aqueles defensores do endividamento, que dizem que não há problema nenhum em você ter, por exemplo, uma relação dívida e PIB como o do Japão, estão absolutamente equivocados. Por duas questões. O Japão, existe uma responsabilidade muito grande em relação ao que fazer com o dinheiro. 2, o custo da dívida pública japonesa é muito baixo. Eles pagam muito pouco para aquele que compra os títulos do governo japonês. Então eles têm uma dívida absolutamente administrada no Japão, e o cidadão Japão investe em tecnologia, em conhecimento, em boa alimentação, em cuidados pessoais, não gasta tanto em drogas, não, quase nada em drogas. Então essa é a diferença do bom endividamento para o mau endividamento. No caso dos Estados Unidos, existe um mau endividamento. Quer dizer, eles não têm a relação dívida-PIB que o Japão tem, mas estão melhor. O Japão está melhor na saúde econômica. Exatamente por isso que eu falei para vocês. O que se faz com o dinheiro? O cidadão americano está absolutamente endividado no cartão de crédito. Absolutamente endividado. E a dívida é crescente. Eles fazem dívida para pagar dívida. Eles não apertam o cinto para pagar a dívida. Eles não diminuem gastos para pagar a dívida. Eles não aceitam ter uma vida mais simples. Não. Eles fazem dívida em cima de dívida. E isso vai se transformando numa bola de neve. Ao contrário do cidadão alemão, do cidadão japonês, que é bem diferente. É muito diferente. E até mesmo o sistema, né, de crédito é diferente. Então, além da consciência, existem mecanismos para conter esse ímpeto de consumo. Eu lembro que a Sônia Bride, quando esteve abrindo a primeira sucursal da Globo na China, ela abriu a conta no banco e perguntou qual seria o crédito dela, né? E o gerente do banco na China disse assim: o teu crédito é quanto você depositar. Se você depositar $10 mil no cartão de crédito, você vai ter $10 mil de crédito. Está entendendo a diferença? Bom, isso já aconteceu há um bom tempo atrás, mas demonstra claramente a forma como os governos agem, como os cidadãos agem. E nos Estados Unidos não. É dívida em cima de dívida, dívida em cima de dívidas, e assim por diante. Tem muito varejista no Brasil que cresceu assim. Muito varejista. E talvez seja por isso que o maior investidor brasileiro seja avesso a investir em empresas de varejo. Porque ele sabe que esse crescimento é um crescimento de dívida em cima de dívida. E muitas vezes essas empresas de varejo têm dificuldade de entrar no mercado de ações, porque analisando o balanço, percebe-se nitidamente a fragilidade dessa empresa. Então, essa é uma característica também, falando de investidor brasileiro que não gosta de investir em varejo, o Warren Buffett não gosta de investir em empresas de internet. Ele sabe o risco que existe por trás desses negócios. Você não tem nada palpável. Você não tem nada. Você consegue acabar com o negócio com uma lei ou simplesmente apertando um botão. É diferente de negócios como indústria, né? Em que não é tão simples você acabar com uma indústria, muito menos se ela for de bens de produção, né? Então é diferente. No caso, então, voltamos aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm esse problema aí e agrava-se bastante. Já vamos chegar no Warren Buffett e vamos chegar em Taiwan. Mas o problema dos Estados Unidos agrava-se bastante, uma vez que ele está no embate muito forte com o Federal Reserve. Muito forte. E hoje,
tive notícias de que na Europa, os economistas da Europa já estão contemplando o quê? Não se vai acontecer um clinch entre o governo americano e o Federal Reserve, mas quando isso vai acontecer? Lembre-se, em 29, o Milton Friedman falou que foi um dos grandes problemas da quebra da Bolsa de Valores de 29, foi porque o Federal Reserve se recusou a socorrer o mercado. Hoje na Europa já se discute isso. O Federal Reserve vai repetir isso, vai se recusar a socorrer o mercado. Já está se recusando, não baixando os juros como o Donald Trump quer. Já está se recusando, mas vai ficar muito mais grave a hora que a Bolsa de Valores, deteriorar, virar poeira, a Bolsa Americana. O Federal Reserve não vai socorrer. Não vai entrar nesse barco furado, vai deixar a economia americana ir à bancarrota. Então não se discute mais se discute quando. E para mim o quando está muito próximo mesmo. E é por isso que o Warren Buffett ele acaba saindo, né, do mercado americano e acaba indo para o mercado asiático. Mas por que ele vai para o Japão? Por que ele vai para as montadoras japonesas? Por que ele não vai para a China? Por que ele não vai para Taiwan? Taiwan teve uma alta de investimentos aí de 8% essa semana. Um investimento especulativo, obviamente. Mas por que ele não vai para lá? Porque ele não é um especulador. Warren Buffett não é um especulador. Ele é um investidor de fato. Assim como o nosso maior investidor brasileiro. É um investidor de fato. São pessoas que prezam pela seriedade. Gostam de obter lucros na Bolsa, obviamente. Senão não seriam o maior investidor brasileiro e o maior investidor mundial. Mas eles não emprestam em banco para investir na Bolsa. E eles não investem em empresas de internet ou empresas de varejo. Não, eles não fazem isso. Eles buscam outro tipo de abordagem, de longo prazo. E aí é que está. Tem muita gente aí querendo lucro alto a curto prazo, mesmo porque emprestou, né, dinheiro no banco e precisa de retorno de alto retorno. E aí que mora o problema. E é por isso que Warren Buffett não vai ser atingido por essa irresponsabilidade de mercado. Então nós temos aí uma briga forte entre o Fed e o governo americano. Lembrando que o Federal Reserve é independente, certo? Representa os bancos, os banqueiros, é um banco central dos bancos, e que foi criado pelos Rockefeller e os Rothschild, que não apareceram na reunião, mas colocaram primos, parentes deles lá nessa reunião. Então é um capital, um administrador de capital independente, certo? E que não vai se envolver com o governo dos Estados Unidos em irresponsabilidade do governo, não vai socorrer. Enquanto ele acreditar que pode obter retorno, ele socorre. Mas a partir do momento que ele observa que não tem retorno, ele pula fora. E vai pular fora. Já está sendo... A pergunta já é essa. Quando? Não se. Então nós temos aí alguns players. Mas por que Japão? Por que não Taiwan? Por que o Warren Buffett vai para as montadoras lá japonesas? Por que ele não vai para a Alemanha? Por que ele não permanece nos Estados Unidos? Bem, eu tenho um conjunto de métricas aqui que me explicam a situação. Eu penso em 1, 2, 3, 4, 5, 6 métricas. Uma, endividamento, grau de endividamento e endividamento das famílias, certo? Baixo custo, isso envolve custo mão de obra, recursos minerais, assim por diante. Baixo custo de produção ou custo de produção. Então, endividamento de famílias, custo de produção, capacidade técnica e de inovação, é uma terceira métrica. O comportamento do cidadão, e esse comportamento do cidadão significa isso. Se ele faz dívida em cima da dívida, se ele gasta e não investe, gasta, por exemplo, em fast food e entretenimento, torto e direito, enfim, e assim por diante. Drogas e assim por diante. O risco de ser atacado, e isso risco cibernético, né, militar e comercial. Então o risco de ser dizimado, de ser atacado. E crescimento de PIB. São essas as minhas métricas em que eu dou notas
de 1 a 3 em cada uma dessas métricas. E dentro desse aspecto, se você analisar friamente, vai entender que Taiwan, aqui nessas métricas, ela tem a nota mais alta. E os Estados Unidos a nota mais baixa. Quem são os players que eu coloquei aqui? Taiwan, China, Japão, Alemanha e Estados Unidos. Eu não sou investidor. Não. Tudo que eu tenho está em bens de produção. Tudo que eu tenho tem que produzir. Tem que gerar dinheiro. Tudo. Absolutamente tudo. Mas não invisto. Não tenho dinheiro investido em banco, em títulos, em aluguéis. Não. Nada que seja possível um ataque do governo ou um ataque especulativo. Só avesso esse tipo de coisa. Mas enfim. Se eu tivesse que investir, eu entendo por que o Warren Buffett foi para o Japão. Veja, na minha somatória aqui, Taiwan tem 16 pontos, China 14, Japão 13, Alemanha 12 e 10 Estados Unidos. Por que a Alemanha atrás de Japão? Porque a Alemanha demorou muito para investir em tecnologia. Ela prezou demais pelo endividamento zero. A Alemanha não tem dívida. Mas não ter dívida nem sempre é bom. Tanto é que agora a Alemanha vai se endividar em 500 bilhões de euros. Porque percebe que, se não se endividar, vai ficar para trás tecnologicamente. Vai ficar para trás em questões produtivas. E por que ela pode se endividar? E por que o endividamento da Alemanha é um endividamento bom? Porque o hábito do cidadão alemão é bom. Então vai ser bom para a Alemanha esse endividamento. Porém, existe uma coisa que se chama Rússia, muito próxima da Alemanha. Existe uma coisa que se chama Europa. E que aí tem um risco de guerra, tem um risco sério de interrupção de cadeia produtiva, de combustíveis e assim por diante. Então, percebe-se nitidamente que onde a guerra está próxima, onde a guerra está próxima, tanto guerra comercial como guerra militar, Warren Buffett se afasta. Se afasta dos Estados Unidos devido a esse comportamento errático do povo, do endividamento dos Estados Unidos que está crescendo muito, muito forte. Então ele se afasta, ele não considera mais um bom lugar para investir, Estados Unidos. Com algumas exceções de algumas prefeituras aí que estão bem financeiramente. Então ele se afasta dos Estados Unidos por essa razão. Mas por que ele não vai para a China e por que ele não vai para Taiwan? E por que não também para a Alemanha? China e Taiwan, você sabe, tem mão de obra barata. E isso é muito bom. E tem tecnologia? Sim. Taiwan, você sabe, em relação à produção de chips. Então, é por isso que está tendo esse ataque especulativo tão alto lá em Taiwan. Porém, a China está sofrendo um ataque comercial através das tarifas do Trump, que vai afetar o crescimento da China, vai afetar. Certo? E Taiwan corre o risco de ser atacado militarmente pela China. Se a China sentir que está perdendo, e Taiwan está crescendo, roubando o mercado da China, a China provavelmente vai atacar Taiwan. E alguns estrategistas militares dizem que a janela está cada vez mais próxima. Antes das tarifas do Trump, a janela era para 2027, mas acredito que já fizeram uma revisão nisso aí. A China não vai aceitar que um território que eles consideram que é deles, que eles consideram que Taiwan seja da China, ameace o desenvolvimento econômico da China. Então, por esse fato, pela China estar sofrendo esse ataque comercial dos Estados Unidos e por Taiwan ser um alvo militar muito provável da China, o Warren Buffett escolhe o meio do caminho. Minha nota 16 para Taiwan, China 14, Japão 13, Alemanha 12, Estados Unidos 10.
Então, Warren Buffett entende que no composto, na média, sendo ponderado cada uma dessas variáveis, estabelecendo um peso, ele considera que as ameaças têm um peso maior. Certo? Na maneira dele raciocinar, ele coloca um peso maior para a questão das ameaças. O que, obviamente, nessa minha contagem aqui, tira ponto de Taiwan e tira ponto da China. Esse é um reflexo muito simples do pensamento dele. Ele não tem necessidade de correr um risco enorme, mesmo porque ele não empresta dinheiro no banco para investir na bolsa. Quem está fazendo isso é quem tem uma ambição muito desenfreada, ou um desconhecimento, ou uma irresponsabilidade, ou dívida. Dívida com banco que precisa de alto rendimento para conseguir pagar a dívida. Mas veja só o problema. Um ataque da China ali em Taiwan, quem estiver apostando ali em Taiwan vai ter sérios problemas. Mas é isso, né? É isso. O retorno é proporcional ao risco, né? O retorno é proporcional ao risco. Mas, enfim, é uma aposta ousada. Uma aposta muito ousada e só vai quem precisa. Então, quer dizer, eu vejo lá, Estados Unidos, decadência. Decadência, não vai conseguir se recuperar, não vai conseguir estabelecer um parque industrial forte. Pode atender o seu mercado interno, mas o mercado interno também está decaindo, o dólar está perdendo valor, está deteriorando os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos vai fazendo uma tentativa usando a mão de obra da Índia. Vai fazer uma tentativa, mas acredito que vai ser mais uma aposta furada, porque a Índia vai, se a Índia embarcar, ela vai se desenvolver e vai dar um pé na bunda dos Estados Unidos, assim como a China fez. Então, esse sistema imperialista de exploração dos Estados Unidos tem ali uma casinha chamada Taiwan, mas, volto a dizer, muito, muito, muito próximo da China e considerado território. É a mesma coisa a Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia porque a Rússia considera como parte da Rússia, a Ucrânia. O que foi a União Soviética antes é o que a Rússia quer recuperar. Porque ela se sentiu traída pelos acordos que foram feitos. Se sentiu absolutamente traída. Não estava no script colocar a Ucrânia na OTAN, vizinho. Equivalente a colocar o México ou o Canadá dentro da influência da China ou da Rússia. Os Estados Unidos não vai aceitar, nunca. Né? Então, da mesma forma é isso. A Rússia invade a Ucrânia por se considerar ameaçada, daí por uma questão de guerra mesmo, de guerra convencional, né? E a China pode ter o mesmo sentimento, ou já tem o mesmo sentimento em relação a Taiwan. E por que não pensar também na questão militar, né? Por que não? Está ali do lado. Está ali do lado. Ou você acha que a China não pensa que Taiwan pode ter míssil nuclear a qualquer momento? Então tá aí a nossa explicação do porquê Taiwan teve essa alta de 8% aí nas especulações, mas o Warren Buffett não entra nessa jogada. Não entra, não precisa. Essa é ele sempre cresceu, sabe, de forma consciente. Não é agora. Está se aposentando, né? Está passando o bastão para um outro lá, CEO. Mas eu não acredito que mude o perfil, porque ele está ali no conselho ainda, né? E esse CEO deve ser uma pessoa que pensa muito parecida com ele. Tem um pensamento muito parecido. Então tá aí, gente. A Alemanha tentando se recuperar, porque é um país que não tem dívida, não tem a dívida que o Japão tem, não tem a dívida que a China tem, não tem a dívida que os Estados Unidos têm, mas em compensação ficou sem dívida, mas desatualizado, totalmente desatualizado. Tá? E agora está correndo aí com 500 bilhões de euros em defesa e atualização tecnológica. Né? A China está nessa refrega aí com os Estados Unidos, vai ter problemas com o PIB. Né?
Taiwan está muito bem, mas corre o risco de uma invasão militar da China. Estados Unidos está decadente. Quem sobrou? Japão. É essa a visão do Warren Buffett. Muito bem, gente. Então, comente, marque um X, compartilhe, importante compartilhar, se inscreva, se transforme num membro do canal, né? Mande um valeu, também é bom, né? E, como eu sempre digo, faça qualquer coisa, só não fique parado. Até a próxima.